Meus amigos, hoje é 31 de outubro e celebramos o Dia da Reforma Protestante, quando em 1517 Martinho Lutero afixou nas portas ou na porta do castelo em Wittenberg as 95 teses que nos levaram para a base da nossa fé ou nos retornaram a elas: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus seja a glória. E eu quero convidar você para uma reflexão nesse dia especial, porque desde o primeiro século, desde Jesus Cristo até o século VII, a igreja foi de vento em polpa. Do século VIII ao século XV, a igreja se perdeu completamente em si mesma. No século XVI, aconteceu a Reforma Protestante. E hoje estamos nós aqui, 507 anos depois, e ainda falando, e precisamos celebrar e falar, da Reforma Protestante. Mas eu quero te lembrar que na Alemanha, que foi um dos palcos da Reforma Protestante, segundo pesquisa recente de maio agora, apenas 5% dos alemães leem a Bíblia diariamente. A Folha de São Paulo publicou hoje que o número de cristãos caiu de 90% no ano de 1970 para apenas 40% agora em 2022. E a pergunta que fica é: a igreja ainda precisa de reforma? Nós precisamos de reforma? Sim, o grande ensinamento da reforma protestante é que nós precisamos reformar todos os dias. Reformar o nosso coração, reformar a nossa vida, não fechar o coração. Por quê? Uma igreja que protesta sem reforma afasta as pessoas da verdade. E uma igreja que reforma, mas não protesta, também não cumpre a sua missão. Então a igreja nunca pode parar de se reformar, de se atualizar, ainda na Escritura, ainda pela fé, ainda pela graça, ainda em Cristo e dando glória somente a Deus. Mas a verdade é que nossa vida sempre precisa de reforma. Então eu quero compartilhar com você isso e convidar você a, nesse dia, lembrar disso. Deixe Deus reformar o seu coração, porque você não pode deixar de reformar a sua vida espiritual, o seu casamento, as áreas que estão fragilizadas da sua vida. Nós não podemos permitir continuar assim, ou senão seremos como a Alemanha, que 500 anos depois, mais de 500 anos depois da reforma, se perdeu. E é uma cidade, um país que celebra a reforma, mas cada vez menos cristã, cada vez mais secularizada. Então, em nome de Jesus, não percamos o primeiro amor, não percamos a grande necessidade de reforma. E o que eu lembro de Martinho Lutero, e uma grande lição é: onde não há autocrítica, não há reflexão. Onde não há reflexão, não há mudança. E onde não há mudança, não haverá crescimento. Sempre reformando em Cristo, pela fé, pela graça, só na Escritura e dando a Deus toda a glória. Deus abençoe, tenha um grande dia, 507 anos da Reforma Protestante.